Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus estejam com todos. Bom, vamos dar continuidade hoje aqui no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, a continuidade do estudo do livro Vinha de Luz. Hoje vamos falar da lição número 123, Amargura. O livro Vinha de Luz, ele é psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês a fazermos uma prece de abertura, mas antes da prece, eu quero lembrar uma coisa, eu quero pedir para vocês que curtam os nossos canais, tá? Compartilhem esse vídeo, deixe o seu like, porque isso é muito importante para a Casa de Frei Anselmo, porque o YouTube vai reconhecer a relevância do vídeo. Então, nos ajude curtindo o canal, curtindo o vídeo e compartilhando, ok? Então, hoje, nessa lição, nós vamos aprender um pouco sobre essa palavra amargura. Antes, eu vou pedir para quem puder, né, quem tiver tranquilo, que às vezes a pessoa está ouvindo isso no carro, durante uma caminhada, aí fica impossível, né? Mas vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Assim, Mestre querido, estamos aqui reunidos em Teu nome, somente em Teu nome, para mais uma vez fazer um estudo e uma reflexão sobre os Seus ensinamentos e os ensinamentos dos Seus enviados. E assim, Mestre, agradecidos que estamos, pedimos, se conosco, hoje e sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Então, novamente, vamos falar sobre a lição 123, Amargura, e eu quero que você não saia desse vídeo, pois eu vou trazer 5 pontos importantes dessa lição. Novamente, 5 pontos importantes dessa lição de que nós vamos conversar. Então, vamos fazer a leitura e, em seguida, fazemos os nossos comentários desses 5 pontos. Então, abre aspas aqui. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muito se contamine. Quem é Paulo, né, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Muito interessante esse pedaço que Emmanuel traz para a gente falar sobre algo muito importante, que é amargura, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. Para servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa muitas vezes traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço, e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. As sombras? Lembremo-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral do nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus.
Então, vamos agora aos nossos comentários aqui. Antes, eu gostaria até de pedir para você, se você entende bem, coloca aqui nos comentários, logo aqui embaixo desse vídeo, o que você entende sobre a amargura. O que você acha? O que você entende? Qual é o remédio para a amargura? Eu gostaria de entender um pouco qual é a visão de vocês. Faz essa gentileza. Então, agora nós vamos comentar sobre o tema. Amargura, para quem não sabe, é um sofrimento, é uma forma de penitência moral que a gente coloca muitas vezes em nós mesmos. É um desespero, né? Muitas vezes a gente sente aquela falta de assim, eu não consigo resolver esse problema. E tudo isso vai fazendo com que a gente entre naquela onda, né? E vai se instalando em nós uma tristeza, né? Um sentimento de impotência, onde a gente acaba enxergando tudo como se fosse algo negativo e que não existe solução para nada nessa vida, quando a gente sabe que existe sim. E Emmanuel traz, através dessa carta aos Hebreus que Paulo escreveu, né? Ele traz essa reflexão para que a gente não perca tempo com a amargura e, principalmente, não deixemos ela se instalar no nosso coração. Então, eu prometi para vocês que eu ia trazer 5 situações que chamaram muita atenção nessa lição. Vamos lá, número 1. Cooperadores lacrimosos e descontentes. Todos nós estamos trabalhando com o Mestre Jesus. Poxa, Kleber, eu não sei se eu estou trabalhando com o Mestre Jesus. Está. Os trabalhadores que estão com Jesus não são somente aquelas pessoas que estão numa casa espírita, num terreiro de umbanda, numa igreja católica, evangélica, numa sinagoga, num templo hindu. Não. Os trabalhadores de Deus, os trabalhadores de Jesus, são aqueles que assumiram uma responsabilidade e estão fazendo o seu melhor em cima dela. Quer um exemplo? Um pai e uma mãe que cuidam dos seus filhos, um pai e uma mãe que trabalham, uma pessoa que cuida de um parente enfermo, de um familiar enfermo, uma pessoa que faz caridade, né? De N formas estamos trabalhando com o Mestre Jesus. Quando um cientista descobre a cura de um vírus, de uma bactéria, quando um engenheiro faz uma ponte que vai facilitar a vida de muitas pessoas, de muitas formas, né? São trabalhadores de Deus e de Jesus. Seja um político honesto que está fazendo o seu melhor, todos estamos trabalhando junto com Jesus. Ah, mas eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus. Saiba de uma coisa, você também está trabalhando com Jesus. Então, só que, se ao trabalharmos, né, como traz aqui a lição, nós formos lacrimosos e descontentes, isso não vai trazer nenhum benefício para nós e para quem está ao nosso lado. Porque nós precisamos buscar o nosso racional, buscar o nosso equilíbrio. Ser racional aqui é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Ser racional não é ser frio. Ser racional é analisar uma situação antes de tomar uma atitude. Geralmente a gente toma uma atitude, depois a gente pensa no que a gente fez. Não. O correto é, vamos racionalizar uma situação e tomarmos uma atitude. Nem sempre vamos tomar a melhor atitude. Por quê? Vamos tomar de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com o nosso histórico de vida. Mas, quando você para pensar antes de tomar uma atitude, isso faz com que você tenha menos amargura. Porque a amargura ela vai se instalando em nós a partir do momento que a gente percebe e vai deixando para lá. Por exemplo, é natural um dia nós não estejamos bem. É natural um dia você acorda triste, às vezes um dia você acorda até irritado. Isso é natural. O que não é natural, a gente acreditar que isso é normal. Não pode ser normal. Por quê? Porque nós temos diversas ferramentas. A nossa maior ferramenta é Jesus.
que vai levar tudo ao Pai. É a nossa prece. Não existe uma única prece que ficará sem resposta. Só que quando a gente faz uma prece, a gente precisa prestar atenção nos sinais. A gente precisa sentir, deixar o plano espiritual de luz se aproximar da gente. E por que toda essa amargura se instala? Porque nós queremos hoje em dia, termos a verdade. A verdade só parte de nós. Sempre eu estou certo. Vejamos o que está acontecendo no nosso planeta. Nós estamos vivenciando uma pandemia que deixou a maioria de nós em estado de amargura. Infelizmente, irmãos desencarnaram, né? Ou felizmente, porque a gente não sabe o que está preparado do plano espiritual e do plano de Deus para esse irmão que desencarnou. É claro que isso traz sofrimento para quem fica, traz sofrimento para a família, mas o desencarne um dia vai bater na nossa porta, inclusive vai chegar a nossa vez. Então é algo que a gente vai passar um período de luto, a gente vai passar a tristeza, mas faz parte da vida. Agora, o que não faz parte da vida é a gente deixar a amargura entrar e se instalar. Nós não podemos achar que é normal ficar tristes 24 horas por dia, ficar com raiva 24 horas por dia, ser maledicente 24 horas por dia, ser mentiroso, né? 24 horas por dia. Estou aqui exagerando, obviamente, mas isso não é normal. E aí é nesse momento que eu coloco, vamos olhar para o espelho. Quem acompanha as minhas palestras, eu gosto muito de utilizar essa metáfora. Olhe para o espelho e veja o que você está fazendo. Tudo que você está passando, toda essa amargura que nós estamos passando, não é por causa do outro, é por nossa causa. Eu preciso saber como eu me sinto. Eu não posso colocar o meu sentimento nas mãos de outras pessoas. Só que, na maioria das vezes, a gente está preocupado mais com o exterior do que com o interior. Por que isso? Vejamos o exemplo do que está acontecendo, junto à pandemia, com política, e as pessoas correm atrás das redes sociais para ficar se ofendendo, e não respeitam o ponto de vista do outro. Você até pode discordar de uma pessoa, mas não é na rede social que é o lugar mais interessante para você fazer isso. E se você for discordar de uma pessoa, faça isso com respeito, faça isso com racionalidade. E se alguém vier discordar de você, ouça com respeito também, afinal de contas é um irmão que tem um entendimento diferente, que tem uma história de vida diferente, que tem um conhecimento diferente, tanto conhecimento material como espiritual. Quer ver um exemplo que nós estamos muito preocupados com o exterior? Quando a gente, muitas vezes, as pessoas colocam tudo que ela faz durante o dia na rede social. Se você trabalha com isso, ok, mas se você não trabalha com isso, você acha que não seria mais produtivo para você cuidar do interior do que mostrar o exterior? E aqui eu não estou querendo influenciar ou dar palpite na vida de ninguém, não é isso. É que muitas vezes isso demonstra para nós uma perturbação que nos traz amargura. Por quê? Porque não tem necessidade de você expor a sua vida numa rede social. Isso faz com que as pessoas, muitas vezes, façam vibrações negativas. Isso serve para a vida pessoal, isso serve quando você fica colocando temas polêmicos de uma maneira desrespeitosa, né? Principalmente quando a gente está falando de política. Você tem direito de colocar qualquer coisa, somos livres para isso. Até esse momento somos livres. Mas coloca de uma maneira respeitosa. E se alguém discordar, agradeça por ter discordado, porque às vezes a pessoa tem uma certa razão, e se não tiver razão, vida que segue. Não vai mudar nada a sua vida você perder a amizade com alguém por causa de política. E aquela pessoa que acredita que está certa, pesquise.
Ah, Kleber, mas você veio aqui falando, não estou falando de política, eu estou dando um exemplo que está aflorado agora. Estamos próximo do Natal, do Ano Novo, onde as pessoas vão se reunir e aí as pessoas vão ficar brigando por causa de política. E o próximo ano, a mesma coisa, que é um ano de eleições. E isso vai trazer mais amargura. A semente da amargura vai se instalando no seu coração. Faça suas coisas com convicção, mas não seja o dono da verdade. As pessoas acreditam que o mundo não evoluiu. Evoluiu sim, e está evoluindo. Moralmente, nem tanto ainda, mas tecnologicamente muito. Então está na hora de começarmos todos a evoluirmos moralmente, para que a amargura não brote no nosso coração. Então vamos ter respeito para com as pessoas. Ao invés, muitas vezes, de causar uma briga de internet, faça uma prece. Poxa, mas eu não gostei, aquela pessoa... Ok, te ofendeu, perdoe. Não foi isso que Jesus colocou? Não foi quando Pedro perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Vamos seguir, porque a amargura, ela traz muitos problemas para nós. E muitas vezes a gente não percebe. Esse foi o item 1. Vamos falar agora do item 2 aqui, que eu fiz umas anotações. Há dificuldades e problemas? Emmanuel pergunta nessa lição. Claro que há. Nós estamos numa escola. Nós estamos numa escola hospital, vamos entender assim. Nós estamos aprendendo e vamos passar por alguns problemas. Então, o que significa? Na escola nós temos o momento da entrada, nós temos o momento de aprender, né? E nós temos o momento da prova. Você não estuda por um tempo, você fica lá 3 meses ouvindo os ensinamentos de um professor, passado isso, ele marca uma data para você fazer uma prova, para nós fazermos uma prova. O momento da prova é agora. É durante a pandemia. A pandemia é o momento que da gente colocar em prática, e aí eu vou fazer um alerta para nós espíritas, que já temos o conhecimento, para quem já estudou, para quem está estudando, é a hora de colocarmos em prática o perdão, a benevolência, o amor, a caridade, a paciência, o não julgamento. É o momento. Ou nós vamos colocar em prática todos esses ensinamentos quando a gente estiver voando de primeira classe no avião, ou dentro de um iate, ou fazendo aquele churrasco maravilhoso. Nesse momento, a gente não vai lembrar dessas coisas. Então, na hora da dificuldade, esse é o momento da prova. E como que é a prova? Na escola, o professor entrega uma folha, né? Agora, talvez as pessoas vão fazer até no computador, ou no laptop, né? No tablet, não importa. Até no celular, se for o caso. E ninguém vai te ajudar. Foi o que você aprendeu. Né? Na escola é assim que acontece. Só que na escola de Deus, na escola de Jesus, vai ter sempre alguém nos ajudando no momento da prova. Diferente da escola material, que o professor não pode te ajudar naquele momento. Claro que isso não significa que os bons amigos espirituais vão fazer a prova por nós, eles não vão fazer, mas eles vão estar ali dando suporte para nós. Às vezes você quer olhar para a esquerda, ele vai falar, não, aí não é um caminho, é para a direita. Às vezes você quer olhar para a direita, ele vai falar, não, não é esse caminho, olha para a esquerda. Os sinais vêm de todas as partes, seja por uma intuição, que as pessoas não acreditam, essa questão de intuição feminina ser maior, gente, desculpa, não é verdade, a intuição é para todos. Deus não ia criar algo espiritual, que é a intuição, só para um tipo de espírito, ele criou para todos. Entendeu? Então, vem através da intuição, vem através da palavra de um amigo, de um pai, de uma mãe, de uma mensagem na rádio, de uma música que você ouviu. Deus está conversando com a gente a todo momento. É que nós estamos pensando ou no passado, trazendo uma amargura e trazendo depressão, ou pensando somente no futuro, que aí traz ansiedade e mais amargura. Então, vamos entender que problemas e dificuldades é o momento da prova. Vamos fazer essa prova da melhor maneira possível. Se você, por um acaso, ou qualquer um de nós, não vamos passar por essa prova, porque isso vai acabar em algum momento,
e você acredita que não foi bem, vamos estudar novamente, outras provas virão e nós vamos passar. Isso faz parte da nossa evolução. Quem acredita que o mundo não está evoluindo, e aí quando eu estou falando do mundo, estou falando de nós, está errado. É só você olhar a história 3 mil anos atrás, nem precisa ir muito longe, tá? Há 70 anos, aí 80 anos atrás, a mulher não votava. Estou dando um exemplo. E tantas outras coisas que a gente fazia. Entendeu? Dei só esse exemplo, mas quantas outras coisas a gente fazia que não fazemos mais? Claro que a tecnologia aumentou muito mais do que a parte moral. Só que a gente precisa agora olharmos para a parte moral. Tá? Porque senão tudo isso que eu estou dizendo vai nos causar mais amargura. Vamos lá para a terceira. E lembrando, né, desse item 2, há dificuldades e problemas. Prossigamos com o Mestre Jesus, foi o que o Emmanuel nos trouxe. As sombras, sim, as sombras. Essa pandemia agora é uma sombra nas nossas vidas, mas é uma oportunidade de nós fazermos a prova. Chegou o momento da prova. E lembre-se, não existem nuvens eternas. Emmanuel traz para nós, tudo é passageiro. Tudo passa. Não vamos ficar eternamente nessa situação, a não ser se nós escolhermos. Então, não vamos deixar a amargura de uma situação que não está 100% no nosso controle, deixar a gente ficar para baixo, principalmente porque somos trabalhadores. Quem trabalha com Jesus precisa buscar o equilíbrio. Claro que tem dia que não vamos estar alegres, claro que tem dias que vamos estar um pouco mais pessimistas, mas nós temos o remédio, Jesus e a prece. Há quedas, sim, há quedas, diversas quedas na vida. Aliás, nós começamos caindo, né? Não começamos? Quando você vai tentar andar, a primeira coisa que você faz quando você é bebê, você cai. E você vê que você não desiste. Você cai, você se machuca. Por quê? Tem os pais ali nos ajudando. Né? Então, vão existir quedas na nossa vida, faz parte do nosso aprendizado. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa queda é para o nosso bem. Porque a gente estava indo para um caminho, como diz, você não gostaria que alguém colocasse... Eu vou dar um exemplo, fazer uma metáfora aqui. Você está dirigindo o seu carro por uma estrada. Chega um momento que tem 2 caminhos. Aí uma placa fala assim, ó, vá pelo caminho da direita. O da esquerda está proibido. Aí você insiste no da esquerda. Aí uma pessoa bondosa, o plano espiritual vai lá e coloca uma madeirinha, né, com um prego para furar o pneu do seu carro para você não ir adiante. Aí o pneu do seu carro é furado, né? Aí você tem que parar para trocar o pneu. Aí você caminha um pouco mais, você vê que tem um precipício. Aí você entendeu por que existe a queda? Entendeu por que às vezes o plano espiritual nos para de alguma forma? É para o nosso bem. Senão nós íamos provavelmente cair mais ainda. Às vezes nós estamos cavando um poço e às vezes a gente vai cavar eternamente porque a gente não para. Aí a gente acha a água joga a gente para cima, não é assim? A vida é assim. Então, há quedas, claro que a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, sim, faz parte, mas, novamente, Jesus e a prece. Esse é o caminho. Deixemos de ser teimosos, porque isso vai causar amargura. Nós somos seres perfectíveis, não perfeitos. Perfeito é só Deus. Então, a gente está procurando a perfeição numa situação que nós nem entendemos direito o que é ser perfeito. A gente vai ter dias, como diz aqui, com nuvens, né? Mas Jesus sempre está conosco. Lembre-se, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vamos acender a luz da nossa fé. E aí aqui, né, o item número 4, eu falei 5 itens, o número 4. Já coloquei o número 4, que é a queda, desculpe. E aí a frase, né, o reerguimento não se fará esperar, tudo passa.
tudo passa. Vamos ficar atentos aos sinais, aos avisos dos enviados do Mestre Jesus. Nós não estamos sozinhos, tá? E vamos eliminar a amargura, porque ela começa como uma semente. Mas depois que ela criou raízes fortes, vai ficar mais difícil, tá? E aí, uma frase que chamou a atenção, o item número 5. Guardemos reflexão e prudência. De novo, o que é reflexão, né? Eu colocaria, vamos pensar, aquilo que eu disse do racional, né? De raciocinar. Poxa, eu vou fazer isso aqui, né? Aí eu vou brincar de novo com a rede social. O que eu vou postar na rede social vai ofender pessoas? Se for ofender uma única pessoa, não coloque. Ah, Kleber, mas a rede social é minha. Mas não faça isso. Porque as pessoas vão vibrar energias, vão vibrar pensamentos contra você. E isso vai acertar você de em cheio. E, de certa forma, você pode prejudicar até uma outra pessoa. Então, fique atento a isso. E prudência, nessa mesma frase. Se vai prejudicar alguém, se vai deixar alguém chateado, claro que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o seu time ganhou no futebol, você vai colocar lá uma foto do seu time, e o outro vai ficar chateado por causa de gente, isso é futebol, é outra coisa. Futebol não é importante, né? Agora, você vai colocar uma coisa que vai prejudicar alguém, de novo, reflexão e prudência. Isso para tudo da vida da gente. Não existe perfeição. Onde existir relacionamento de pessoas, ou seja, de espíritos, em qualquer lugar, teremos dificuldades, porque as pessoas pensam diferente. Por mais que uma pessoa frequente um determinado grupo, existem dificuldades, existem personalismos, porque, de novo, somos seres em evolução. Então, não vamos exigir dos outros aquilo que nós não temos. Mas, por outro lado, vamos ficar atentos aos sinais da amargura. Porque depois que a amargura, se ela se instalar com força, isso pode virar uma depressão. E depois de uma depressão, isso pode acarretar até o que é pior, um suicídio. Então, vamos ter responsabilidade para conosco. Novamente, o exterior é um reflexo do interior. Vamos entender o que se passa dentro da gente. Vamos conversar mais com Deus, vamos conversar mais com Jesus. Problemas com dinheiro, problemas de saúde, problemas com falta de emprego, qualquer tipo de problema que você tem solução. Pode ser que não tenha aqui nesse exato momento, pode ser que a solução esteja até no plano espiritual, mas existe uma solução. Na maioria das vezes, o que está faltando é nos comunicarmos com Deus, termos fé e entender que estamos numa caminhada muito grande e que somos aprendizes. Portanto, todo sentimento que não é do bem, deixemos de lado. Não vamos ignorá-lo, mas vamos entender, vamos deixar de lado. Isso não é para mim. E seguir a vida. Porque não podemos ficar vivenciando o mundo com amarguras. Para finalizar, vamos lembrar, novamente eu gosto também dessa metáfora, que nós somos idênticos a estações de rádio. Se você sintoniza com a rádio de luz, você vai trazer bons amigos espirituais ao seu lado. E como você sabe que você está na rádio de luz? Com amor, com caridade, com benevolência. Se você se coloca com a rádio das sombras, você vai atrair espíritos perturbados, espíritos que estão em busca, muitas vezes, de atrapalhar a si mesmo e a nós. Então, que rádio você está sintonizando? Na dúvida, você não sabe qual rádio você está sintonizando? Abra o Evangelho ou pense o que Jesus faria nessa situação. Por exemplo, eu estou falando mal de alguém. Que rádio você está sintonizando? Não é de luz. É de maledicência. Então é rádio das sombras. E você vai atrair esses espíritos. E se você continuar, você abre caminho para uma obsessão. Então, muito cuidado com isso.
tá? Esse fica o alerta. E vou contar agora rapidamente uma história aqui do Chico, que o Chico um dia estava bem preocupado, estava escrevendo num pedaço de papel, e aí apareceu Emmanuel, né, que é o mentor do Chico. Chico se comunicava muito bem com ele. Ele perguntou: o que se passa, Chico? Eu estou com um problema, estou triste. E eu queria fazer uma pergunta para Maria, né, a mãe de Jesus. Você pode fazer isso por mim, mano? Posso. E aí, Emmanuel foi embora. Passado um tempo, Emmanuel voltou. Ele falou: Chico, eu tenho a resposta. E aí, novamente, Chico pegou um papel, um lápis e falou: vou anotar tudo que Maria falou para o Chico. E o que ela disse para ele? Tudo passa. Aí o Chico perguntou: só isso, mano? Sim. Na vida tudo passa. Então, meus irmãos, vamos entender que tudo passa nessa vida. Estejamos com Jesus. Ele é o médico das almas. Leiam o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Mestre Jesus é o médico das almas. Então, novamente, eu vou pedir para que vocês entrem no nosso site do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, façam uma doação para nós. Se possível, entregue para nós também suprimentos, roupas, a gente precisa muito. E mais uma vez, peço que vocês curtam o canal, curtam o vídeo e compartilhem. E desejo para vocês boas festas. Então, mais uma vez, Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E assim, Mestre, pedimos encarecidamente que a sua luz entre em cada lar, em cada coração desse planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até mais, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus e graças a Jesus.